Oi, pessoas! De volta, né, no canal Pimenta com Baunilha. Essas épocas de Covid-19 tá mexendo com a gente, eu não tô nem conseguindo fazer vídeo direito, mas estou de volta hoje. Antes de continuar, já vou pedir a você, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Pimenta com Baunilha, se inscreve no canal e compartilha os vídeos que você achar bacana com as pessoas que você acha que precisa escutar, né, conhecer as histórias dos vídeos. Combinado? Vê só. O vídeo de hoje, a ideia que eu tive de falar sobre isso foi algo que eu vivi agora recentemente com a minha mãe. Eu acho que todos vocês, né, quem vem acompanhando o canal sabe que eu tenho uma mãe idosa, 70 anos, e que há 5 anos começou a desenvolver um quadro de demência, e agora tá um quadro de demência bem severo. E aí aconteceram as coisas bem complicadas esses últimos dias que me fez pensar que eu precisava conversar sobre algumas questões aqui com vocês que podem ajudar você se você tá com essa situação de ter idoso, cuidando de idoso em casa. Como a gente tá numa fase de isolamento social, né? Então eu dispensei as cuidadoras dela. Ela tem 2 cuidadoras maravilhosas que a gente tá morrendo de saudade, mas que precisavam ficar isoladas também nas suas casas com as suas famílias. Então, nesses últimos 21 dias, estou eu e minha mãe sozinhas. Então a gente termina tendo um contato muito maior, né? Sendo cuidadora mesmo, sozinha e sem muita ajuda. E pode ser o que está acontecendo aí na sua casa também, por isso que eu quis fazer esse vídeo. A gente escuta muito falar agora, né, nessa fase, que o idoso é a fase de risco, não é? Do coronavírus. Então, tem que proteger os idosos, deixa ele em casa. E aí tá um monte de idoso em casa, com pessoas que nem sempre convivem tanto com eles e que precisa entender algumas coisinhas para além de lavar mão e ficar em casa. Então, o vídeo hoje traz 4 dicas, 4 orientações a respeito do idoso que eu espero que contribua nessa fase que você está em casa também com o teu idoso, tá? Uma das questões importantíssimas da gente entender dessa fase é que a gente não pode sobrecarregar o sistema de saúde. Você já ouviu isso 1000 vezes, não já? Então, tem que deixar o idoso em casa para que as pessoas para que eles não peguem, para que não fique grave, para que não precise de hospital, não é isso? A gente não pode aumentar a demanda do serviço de saúde, correto? Só que a gente pode aumentar a demanda do serviço de saúde com outras questões que não seja o coronavírus, entende? E é isso que a gente quer evitar com essas 4 dicas de hoje, tá? Então, para evitar que você precise levar um idoso a um serviço de saúde, seja um hospital ou unidade básica de saúde, por algo que pode ser prevenido, então é melhor que a gente pense sobre as estratégias de prevenção. Então, a primeira dica diz respeito à queda, evitar quedas. Então, todo mundo já ouviu falar que idoso está numa fase que está mais propício à queda, e uma queda no idoso não é uma queda em adulto, né? É uma queda que pode levar. A minha mãe, por exemplo, sofreu uma queda e precisou botar uma prótese no fêmur. Então, esse tipo de coisa a gente precisa evitar nessa fase, principalmente nessa fase. Precisa evitar sempre, mas nessa fase tem que evitar muito para não ter que levar esse idoso para o hospital. Então, olha como é que tá a tua casa, você que está convivendo mais com teu avô, com tua avó, mãe, idosa. Quais são os elementos, né, os objetos que tem dentro de casa que pode propiciar uma queda, para você evitar. Então, tapetes soltos, panos no chão, mudança de móvel do lugar. Então, a gente tá todo mundo em casa querendo, às vezes, arranjar o que fazer. Vou mudar toda a mobília da casa, botar sofá para um lado, puxar para um outro. Isso não é um bom momento agora, porque o idoso, principalmente os que estão perdendo a memória, ele vai codificando ali como se movimentar. Então, se você muda as coisas de lugar, pode ser que isso gere pancada, né? Que ele bata no móvel. A gente faz isso, né? Quando a gente muda um móvel de lugar, a gente se bate com o móvel porque a gente já está adaptado. Imagina o idoso. Então, primeira dica, cuidado com quedas. Atenção nos tapetes, cuidado nos banhos. Bota tapete antiderrapante no banheiro para evitar queda, para que esse idoso não precise ir para o hospital por conta de queda. 2. Evitar desidratação. É muito importante oferecer água ao idoso. Você que estava em casa não estava adaptado a isso, então pensa, você tem que oferecer ao idoso que está na sua casa uma aguinha a cada meia hora, para ele ficar bebendo água ao longo do tempo. Você nunca vai ver um idoso dizer, tô morrendo de sede, e beber um copão de água, não é?
Não acontece. O idoso ele vai tendo menos vontade de beber água, né? Se movimenta menos, sente menos sabor de alguns alimentos, então bebe menos água. Então você, como cuidador agora, tem que oferecer água, mesmo quando ele não pede. Ele não vai pedir água, você que vai oferecer a cada meia hora. E uma coisa importante para dizer a vocês sobre água: idoso que fica desidratado, que fica com níveis baixos de líquido circulando, pode ter confusão mental. Então imagina, você pode ter um idoso em casa que começa a fazer confusão mental, você pensa que ele está com algum problema, na verdade ele está faltando água. Pode ser isso. Então, evitar uma ida ao hospital de uma confusão mental por água pode ser muito bom, não é? Então, essa é a dica número 2 em relação à água. A terceira dica diz respeito ao que aconteceu com a minha mãe. Ela sofreu um engasgo e foi bem complicado, foi bem terrível, mas sou da área da saúde e consegui resolver o engasgo em casa, mas poderia ter que ter ido ao hospital, porque ela poderia broncoaspirar. Já ouviu falar sobre isso? O que é broncoaspirar? A gente, quando tá comendo, quando a gente se engasga, né? O alimento ele tem que passar pelo esôfago para chegar no estômago. Se por algum motivo isso não acontecer, esse alimento pode ir para o tubo errado, ir para a traqueia e chegar nos pulmões. E aí, gente, a gente não quer que isso aconteça, né? Lembra que a gente está numa fase de Covid-19 que fragiliza justamente os pulmões. Então, eu tenho que deixar esses pulmões dos idosos o mais saudáveis possível. Então, engasgo é algo muito sério nessa fase se você não cuidar direito. Então, se o idoso da sua casa, minha mãe, ela tem já dificuldades de deglutição, né? De engolir. A gente chama... Não chega a ser uma disfagia, não sei se você já ouviu esse termo, né? Essa disfagia, essa dificuldade de engolir o alimento. Não chega a ser uma disfagia o dela, mas ela tem problema de cognição, de mastigar e engolir. Então, a demência mexeu um pouco com essa cognição. Então, se você percebe, o que é que eu percebi? Não vou deixar mais ela comer sozinha. É muito importante no cuidado do idoso que a gente deixa ele comer com a mão dele, se suja, depois a gente limpa. Só que nessa fase agora, o que tem que ser evitado é engasgo. Então eu agora não como mais com ela. Eu primeiro dou a comida dela e depois eu como sozinha. Até isso, essa fase de isolamento está sendo pesada. Porque, né, eu perdi a companhia, não vou mais comer com ela, eu vou dar a comida a ela para evitar que aquilo aconteça novamente. Então, cuidado com engasgos, mastigar devagar, ambiente tranquilo para esse idoso não se engasgar. Essa é a terceira dica e muito importante para preservar esse idoso, para ele não ter que ir para o hospital. Porque se tem engasgos com broncoaspiração, que precisa ir para o hospital, não tem o que fazer, né? E a quarta é sobre atividade física, sobre manter esse idoso ocupado fazendo alguma coisa. Você também não tem experiência em fazer isso, não é? E agora, de repente, tem que fazer. Aqui em casa, eu estou fazendo alguns exercícios. Todo dia tem a hora do exercício, tem a hora de se movimentar, tem a hora de cantar, tem a hora de dançar. Tem dia que é uma dança, tem dia que é uma música, para manter o idoso se movimentando. Ficar muito tempo deitado também não é legal para a respiração, né? A gente tem ouvido umas palavras agora muito constantes, né? Ventilação mecânica, ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar, que é a respiração pulmonar, para ela ser legal, o idoso não pode passar o dia deitado. Se passa o dia deitado, não vai respirar da maneira correta. Existem alguns exercícios que depois em outros vídeos, se vocês acharem legal, eu posso conversar um pouco mais sobre isso. Exercícios que melhoram essa respiração, que melhoram, né, que previnem, inclusive, problemas pulmonares. Então, essa é a quarta dica muito importante. Não deixa esse idoso muito tempo deitado, faz atividade com ele para que esse pulmão também funcione, para que não tenha problema e não precise ir para o hospital por conta disso. Então, essas 4 dicas era que eu tinha para compartilhar com vocês, né? A gente tá em um novo momento de vida e a gente precisa se acostumar com ele. Idoso, a gente escuta muito, né? Às vezes falar assim, idoso é igual a criança. Não é. Idoso é idoso. Criança é criança. Criança está numa fase de aprendizado. A minha mãe, por exemplo, está numa fase de desaprendizado. Nada que diz a memória dela guarda, a cognição não é a mesma. Então, idoso não é criança, precisa de outros tipos de cuidado. Depois a gente pode fazer outro vídeo sobre isso, tá bom? Mas hoje, essas 4 dicas, espero que ajude vocês que estão assistindo esse vídeo e até quinta-feira.